partir de agora, na Voz do Coração Imaculado, 107.7 FM, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, bom dia, tudo bem? Nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis iniciamos aqui agora, na sua rádio Voz do Coração Imaculado, o nosso programa Cristo Vive. Eu, Paulo Amparo, juntamente com o nosso diretor espiritual da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis, pároco da Paróquia Santíssima Trindade e também jornalista, o nosso grande amigo Padre Paulo Henrique. Padre Paulo Henrique, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa Cristo Vive. Bom dia, Paulo Amparo, bom dia a você que está nos acompanhando neste momento. Que alegria, chegamos hoje ao segundo domingo da Quaresma, continuamos firme na penitência, no jejum, na esmola, em tudo aquilo que o Senhor espera de nós, né? Depois de termos passado esta semana com Jesus no deserto, para aprendermos a vencer as tentações, vamos hoje subir com Ele ao Monte Tabor e apreciar a divindade de nosso Senhor. É impossível carregar a cruz da nossa vida sem antes fazer a experiência de que Jesus é Deus, de que Jesus nos ama, de que Ele está conosco e de que Ele cuida de todas as coisas. Só assim, com essa consciência, nós vamos dar conta de daqui a pouco levantarmos e seguirmos com a cruz de Jesus Cristo. Por isso, a igreja nesse domingo da Quaresma nos convida com os apóstolos a subirmos o Monte Tabor e a percebermos o Pai ali dizendo: "Este é o meu Filho amado, escutai-o". Nós estamos aqui porque queremos escutar a voz do Senhor e queremos anunciar essa voz do Senhor, essa palavra que transforma a nossa vida. É verdade, Padre, quando o senhor falou deserto, aí eu lembrei da homilia do nosso pároco, Padre Eli, a quem manda um grande abraço, também Padre Luiz Antônio, nosso novo vigário. Mas durante a homilia, Padre, sobre essa questão da tentação do deserto, ele falava, né, da sabedoria do inimigo nas Sagradas Escrituras, das Sagradas Escrituras, e não queiramos nós querer bater frente a frente com o inimigo. Exatamente, nós temos a consciência de que há um inimigo, esse inimigo é muito inteligente, ele arma ciladas no decorrer da nossa vida, do nosso dia, mas é preciso estar atento e com Jesus nós vamos vencendo, vamos passando, vamos caminhando, vencendo todas essas ciladas que aquele que nos odeia coloca em nossa vida. É verdade. Padre, agora logo na introdução do programa aqui não tem como a gente não nos reportarmos a Nossa Senhora Maria. Esse período quaresmal, daqui a pouquinho nós vamos falar da Via Sacra, mas assim, fica muito forte, sobretudo na Via Sacra, a presença firme, correta, sincera de Maria em todas as realidades ali naquele tempo. Ela vai dando força a Jesus e vai dando força a cada um daqueles que têm o Senhor no coração, né? A mãe, quando está próximo, nos reanima, nos levanta, nos dá força, né? Às vezes ninguém acredita em nós, às vezes todo mundo já quer que a gente já esteja caído, sem esperança, sem expectativa, mas a mãe, aquela que ama, não, ela acredita em nós, ela confia em nós, ela está sempre perto, né? Dando forças para que a gente possa suportar, viver bem os sofrimentos que a vida nos impõe. Né? Por isso essa devoção à Virgem, à Nossa Senhora das Dores, né? Nessa semana nós vamos celebrar na quarta-feira o dia de Nossa Senhora das Lágrimas, né? Uma devoção também vinculada às dores de Maria. Nesses próximos dias vamos caminhando com Maria, né? Na presença de Jesus, carregando a nossa cruz, buscando a conversão, fazendo aquilo que o Senhor nos espera, mas de fato é uma presença muito forte nesse tempo quaresmal e nós devemos, claro, sempre, em todas as circunstâncias, perceber o cuidado da mãe para conosco, né? Essa semana a gente teve um triste momento na nossa paróquia, que foi um velório de uma criança que faleceu com câncer. E o Padre Marcílio, fazendo a homilia, justamente destacou isso, né? Assim como aquela mãe entregando seu filho, né? Se renova esse mistério, né, da Virgem Maria, que aos pés da cruz oferece seu filho ao Pai amado. Né? Então, um sacrifício, uma dor que nós jamais vamos mensurar,
mas de fato tem, né, a graça de Deus, tem aqui um sofrimento que é redentor, que se torna salvação para todos nós. É verdade, estamos apresentando o programa Cristo Vive aqui na Rádio Voz. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje, domingo, 5 de março. Até, padre, sobretudo as pessoas que estão na cidade de Anápolis, que às vezes passam ali na Avenida Presidente Kennedy, na Praça dos Romeiros, e não Praça da Morte, Praça dos Romeiros. Ali tem um belo monumento, né, feito pelo artista plástico anapolino Silvio Moraes, e ali ele reporta, né, Nossa Senhora de Pietá, quando ali naquela questão da crucificação de Jesus, quando ele, né, é retirado da cruz, coloca nos braços de Maria, né, ela que acolhe. Até, padre, por falar em via sacra, o senhor falou que na última reunião do clero, o nosso bispo incentivou muito esse momento, né, sendo possível nas paróquias, a encenação da via sacra. Exatamente, foi um pedido que ele fez para esse tempo quaresmal, para que os padres rezassem a via sacra junto com o povo, né, e que se mantivesse as manifestações de piedade, né, as encenações, apresentações artísticas, que é um momento muito profundo de catequese e de oração, né, porque ao contemplar o mistério da paixão de Jesus Cristo, nós vamos conhecendo mais Ele e conhecendo, a gente passa a amá-lo mais. E a gente tem, graças a Deus, uma tradição bonita na nossa cidade de Anápolis, também nas cidades do interior, em Pirinópolis, em Corumbá, em Jaraguá, né, em Nerópolis, expressões muito belas que mostram justamente os episódios importantíssimos da vida de Jesus Cristo, que são esses momentos finais, onde o nosso Redentor, por amor, se entrega, sofre as injustiças, padece, cai, levanta, né? E assim nós vamos vendo na paixão de Jesus Cristo a força para também suportarmos os nossos padecimentos, para perceber que tudo isso é fruto dos nossos pecados, das nossas escolhas ruins, do nosso diálogo com o tentador, né? Então é muito viva essa experiência de Deus através da via sacra, e por isso ela deve ser incentivada, né? E graças a Deus na Paróquia Santíssima Trindade os jovens já estão se articulando, já estão preparando e tudo, né? Os textos, os ensaios, o figurino, para que justamente na experiência da Semana Santa, na Sexta-feira Santa, a gente possa ter uma verdadeira experiência da paixão de Jesus Cristo, né? Celebrarmos a paixão na celebração litúrgica, mas estender esse tempo de meditação, esse tempo de graças, a partir da encenação da via sacra também. É verdade, estamos apresentando o programa Cristo Vive nesta manhã de domingo, hoje 5 de março. O nosso programa será retransmitido amanhã às 11 horas e da mesma forma na próxima sexta-feira também às 11 horas. E lembrando também que essa questão da via sacra é uma manifestação pública da nossa fé, um momento muito belo, bonito, oportuno, e que também é um momento de união entre os grupos, movimentos da paróquia, né, para que todos juntos possam literalmente levar essa mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos apresentando o programa Cristo Vive aqui na sua Rádio Voz nesta manhã de domingo. Também, se você quiser ser um sócio benfeitor dessa emissora, agradecemos imensamente. É lógico, dentro da sua liberdade, você pode fazer qualquer doação que é bem-vinda. O nosso número de Pix é chave celular, é o 995040462. O nosso muito obrigado. E agora nós vamos ouvir o padre Diego Vieira, ele que é o assessor eclesiástico da Renovação Carismática em nossa diocese, e ele vai partilhar um pouquinho desse belo momento que tivemos recentemente do Festival de Jesus e partilhando, né, dessas realidades que ele, como também os outros coordenadores, puderam vivenciar aqui no Ginásio Carlos de Pina. Vocação em Foco. Padre Diego, bom dia, seja bem-vindo ao programa Cristo Vive. Bom dia, amigos ouvintes do programa Cristo Vive, da Rádio Voz Imaculado. Bom dia, Paulo Amparo. Bom dia, Padre Paulo Henrique. Para mim é uma imensa alegria poder estar participando com vocês aqui nesse dia. Então, Padre Diego, o que o senhor poderia partilhar desse último Festival de Jesus que tivemos em nossa diocese?
Então, caríssimos irmãos e irmãs, para mim é uma grande alegria poder ainda estar acompanhando a renovação carismática católica da nossa diocese. Todos os anos nós temos o nosso tradicional Festival de Jesus. Ele engloba, sobretudo, o feriado do Carnaval. Geralmente nós temos uma programação extensa no final de semana. E esse ano nós começamos então já no sábado, uma bela noite de evangelização com os jovens. Então foi reunido lá no ginásio Carlos de Pina, então muitos jovens, e foi organizado a noite de sábado pelos jovens do Ministério Louvor Entre Amigos, Ministério Universidades Renovadas da Renovação, também o Ministério Jovem. Tivemos a presença de vários jovens nessa noite de evangelização, adoração ao Santíssimo Sacramento. No domingo, no Festival de Jesus, nós tivemos palestras, momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento, a Santa Missa, na qual eu presidi no domingo como diretor espiritual. Tivemos também a presença do Moisés Rocha, um missionário de outro estado, muito conhecido também na nossa igreja, no âmbito também do movimento da renovação carismática católica. A partir já de segunda e terça nós tivemos já a presença também do missionário Eudes Duarte, também de outro estado, também bem conhecido, pregando para nós a palavra de Deus. Segunda-feira nós tivemos a participação do padre Ed Carlos, celebrando para nós a Santa Missa. E também, na terça-feira, a presença do nosso bispo, Dom Dilmo, que também foi uma bênção. Tivemos a presença de alguns sacerdotes também na Santa Missa de encerramento, aonde também o seminário participou de todo o evento, seja com a pastoral vocacional, seja também a presença dos seminaristas na missa de término do nosso evento, na qual Dom Dilmo fez um momento muito belo, vocacional ali, chamando todos os jovens que são indecisos com a vocação. O bispo fez uma oração muito bela com nossos jovens. Então gostaria de analisar assim, que o evento foi uma bênção de Deus para nós, para toda a nossa igreja, um evento que teve muita unção do Espírito Santo, clima de harmonia, de alegria. Todos que passaram por lá sentiram uma imensa alegria vinda realmente de Deus, do céu. Muitos se confessaram. Tivemos a presença de muitos sacerdotes atendendo confissão, a presença do Ministério de Oração por Cura e Libertação da Renovação Carismática Católica, rezando também ali pelas pessoas. E desde a preparação que se iniciou numa conversa nossa com o bispo, a Comissão da Renovação e o padre também, no qual eu, o assessor eclesiástico também da Renovação, nós já tivemos já o aval e a bênção do nosso bispo. Todo o evento ele foi organizado pela Renovação Carismática Católica. Nossas dívidas, graças a Deus, do evento nós conseguimos custear, também vendendo rifas, fazendo promoções. Então gostaria de agradecer muito a todos aqueles que participaram. Agradeço de uma forma especial ao nosso bispo pela presença, por todo o apoio, todo o movimento da Renovação Carismática Católica pelo empenho, todos aqueles que passaram por lá, vocês também da rádio que nos ajudaram na divulgação, também sendo presença, rezando por nós, a participação das comunidades também que estiveram presentes, foi um belo testemunho também de unidade, de presença também da nossa Igreja Católica. De fato, o nosso evento tem um nome, Festival de Jesus, e o festival de fato é dele, foi para ele. Então agradeço muito também ao Paulo Amparo, também ao Padre Paulo Henrique por todo o apoio também na divulgação, também pela presença. Deus abençoe cada um. Em breve nós estaremos também já organizando o nosso grandioso encontro de Pentecostes, que acontece na solenidade de Pentecostes. Desde já vamos rezando na intenção. Então muito obrigado por cada um. Deus abençoe cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Diego Vieira. Padre, no último programa o senhor deu já uma breve pincelada, mas foi um momento muito rico em nossa diocese. O Festival de Jesus é tradicionalmente um dos maiores eventos da nossa diocese, São 3 dias intensos de oração, de louvor, de ação de graças a Deus, de adoração, de pregação também, E nós tivemos pregadores muito bons que vieram de outros estados, e que ajudaram o povo, a meditar, a refletir e a tomar decisões na vida espiritual, E isso é muito bom.
Eu pude participar na segunda-feira no confessionário, né? Muitas pessoas se confessando, graças a Deus. Pessoas que estavam afastadas da igreja, né? Que depois desse tempo ainda de pandemia não tinham voltado. A gente percebe que é um kairos, então um tempo de fato da graça. E por isso a Renovação Carismática está de parabéns, né? Como o Padre Diego falou, né? Graças a Deus, com os esforços, né? Com uma igreja que caminha junto, né? Uma igreja sinodal. Nós vamos dando passos, né? Em unidade, em comunhão, para que outras pessoas possam conhecer e amar Jesus Cristo. Estamos apresentando o programa Cristo Vive aqui na sua Rádio Voz, hoje domingo 5 de março. O nosso programa será retransmitido amanhã, segunda-feira, também às 11 horas e da mesma forma na próxima sexta-feira. Se você quiser ser um sócio benfeitor da nossa emissora, nós agradecemos imensamente. Você pode fazer qualquer doação dentro da sua liberdade no 99504 0462 99504 0462 e seja um sócio benfeitor. E agora nós vamos falar com o presidente do Movimento Igreja e Sociedade, o professor Shirlan. Gente que faz a igreja. Professor Shirlan, bom dia, seja bem-vindo ao programa Cristo Vive. Bom dia, Paulo Amparo, bom dia, Padre Paulo Henrique, bom dia aos amigos ouvintes do programa Cristo Vive, na Rádio Voz do Coração Imaculado. Obrigado, professor Shirlan. Mas, professor, o que o senhor poderia partilhar das atividades, das ações desse movimento Igreja Sociedade aqui na nossa Diocese de Anápolis, professor? Representando o movimento Igreja e Sociedade, juntamente com o Diácono Nário e os nossos parceiros da organização deste movimento, temos por princípio promover o diálogo, a colaboração entre a Igreja e a sociedade, de modo a levar os cristãos a assumir a luz do Evangelho, conhecer a doutrina social da Igreja e a sua parcela de responsabilidade, para termos assim uma sociedade mais solidária, pensando também na campanha da fraternidade desse ano, que é o combate à fome. Mas essa fome é somente uma fome de alimento ou é uma fome também de princípios que estão perdendo a essência do cristão, de princípios que estão faltando aos nossos entes administrativos na política e nos conselhos municipais, estaduais e federais, para gerir de maneira correta os fundos que vão para a saúde, para a educação, para a política em si. Assim nós podemos pensar bem que o mal se alimenta da covardia daqueles que não estão trabalhando para o bem. Ou seja, não podemos ser omissos, devemos observar, acompanhar os eleitos na eleição passada, avaliar os indícios de corrupção, analisar qual é a nossa participação e como nós podemos fazer em defesa da fé, da ética, da família. A nossa forma de atuação é essa, além da oração, além do joelho no chão, acompanhar os nossos administradores, não só nos recursos que estão, mas também avaliar se esse administrador fala e age em defesa de uma fé cristã. Muito bem, o nosso muito obrigado ao professor Shirlan. Padre, essa questão da política é uma coisa assim, às vezes delicada, uma coisa às vezes difícil de falar, de se expressar, mas a igreja também tem essa visão, sobretudo alguns documentos, a gente enaltece a doutrina social da igreja, mas nós cristãos, leigos, temos que estar atentos a essas realidades, porque são os governantes que realmente governam o país. E podem fazer belas, boas administrações, realmente pegando os impostos, distribuindo da melhor forma possível, ou também o oposto, padre? É evangélico o cuidado, né, das pessoas, é evangélico essa ação política. Isso é importante, né, faz parte da nossa fé. Por isso, sempre na segunda categoria de preces da comunidade, nas missas dominicais, a igreja convida todos a rezarem pelos governantes, né? Por exemplo, na bênção do Santíssimo, a gente tem um momento onde se reza pelo chefe do Estado e da nação. Por isso é muito importante esse diálogo, essa proximidade para a promoção do bem comum.
né? A gente teve no decorrer dessa semana, né, o prefeito, né, conversou com o bispo, também tivemos o Antônio Gomide, né, que representa a oposição aqui na nossa cidade. Esse prefeito também foi até o bispo, né, conversou com ele, né, e trataram justamente sobre as questões que são importantes para a comunidade, não só para a igreja, mas para a sociedade napolina, né? O cuidado com os doentes, a própria Santa Casa de Misericórdia, né? Questões que são chaves aqui para a vida social de Anápolis. Então é muito importante isso, né? E o movimento Igreja e Sociedade tem feito um bom trabalho na questão do acompanhamento dessas questões e também da formação de agentes políticos, né? O ano que vem já temos eleição e queira Deus que as pessoas das nossas comunidades já estejam se preparando, se organizando, articulando, para que a gente tenha bons candidatos, não só candidatos católicos, mas bons candidatos católicos, homens e mulheres de princípios, de valores, né, que comungam da fé, da palavra de Deus, e assim possam, escolhidos por um povo que tem esses mesmos princípios, que conhece essa mesma palavra e que essa palavra direciona a sua vida, possa votar bem e escolher bons governantes para que a nossa cidade, né, tenha essa graça de pessoas no comando, que sejam pessoas dignas, pessoas honestas, pessoas de valores, né, é tudo isso que nós precisamos e confiamos, e por isso precisamos trabalhar nesse sentido também. É verdade, como o professor Shirlan falou, não sejamos omissos, omissão jamais. Padre, o nosso bispo auxiliar Dom Dilmo Franco começou um belo momento durante toda a quaresma que nós teremos na Catedral do Senhor Bom Jesus, às 19h30, um momento de preparação, de exortação nessa questão da quaresma sobre a Lécio Divina. Uma experiência bonita que é feita em Goiânia e em outras dioceses também no país, que é o bispo, juntamente com os jovens, fazer uma leitura orante da palavra de Deus, da Bíblia. Né? Os evangelhos do tempo quaresmal são escolhidos de forma muito bem feita, justamente para que nós possamos compreender o mistério da vida de Jesus Cristo, né? Você percebe que nós vamos percorrendo lugares, vamos acompanhando a palavra de Jesus, tudo isso em preparação para a Páscoa, né? A quaresma é a preparação para a Páscoa. E aí a Lécio Divina é um grande momento para a gente perceber o fio que liga esses evangelhos, que liga a vida de Cristo. E aqui essa experiência bonita em Anápolis, na Catedral do Bom Jesus, todo sábado, né, durante a quaresma, o nosso bispo vai acompanhando os jovens, né, com momentos de oração, com momentos, né, de testemunhos, né, e também de partilha da palavra de Deus, uma meditação feita por ele, destinada especialmente para os jovens, né, com uma linguagem jovem, própria justamente para a reflexão da juventude, dos desafios, né, e das grandes possibilidades, dos dons de cada jovem. Por isso é muito bom participar desses momentos, né? Convido os jovens aqui presentes para acompanharem, né? Já foi 2 Léxios Divinas, uma ontem à noite, mas continua em todo sábado da quaresma, às 19h30, nessa experiência de fé, a Léxio Divina com o nosso bispo. Lembrando que as informações a respeito desses eventos, não só da Léxio Divina, mas de todos os eventos, a agenda do nosso bispo, os eventos que ele participa, pode ser acompanhado pelas redes sociais da nossa diocese. O Instagram, Diocese de Anápolis, e também o Facebook, né? Tem lá a página curtida por milhares de pessoas que seguem, né, as informações da nossa Diocese de Anápolis. Vai lá, curte, segue e acompanha as informações da sua igreja, da igreja particular aqui da Diocese de Anápolis. Olha, e vale a pena participar, com certeza. E agora nós vamos falar com o nosso bispo diocesano, Dom João Wilke. Entrevista com o bispo. Dom João, bom dia, seja bem-vindo ao programa Cristo Vive. Deus seja louvado e saudação cordial para Paulo, para Padre Paulo Henrique e todos os ouvintes. Amém, Dom João. E esse ano com muitas realidades, dentre elas a questão da saúde do senhor. O que é que você poderia partilhar um pouquinho, as pessoas que nos acompanham, desses momentos que o senhor passou e talvez está passando no que diz respeito à saúde? Bom, o tempo está passando,
a idade começa a pesar. A doença faz parte da nossa vida. Tem tantas pessoas que carregam doenças, sofrimentos físicos e espirituais. Deus não preserva os seus servos do sofrimento. Eu sempre lembro o São João Paulo II, que era atleta, poeta, homem forte fisicamente. De repente, Deus pediu dele o testemunho de sofrimento, o atentado e complicações físicas. E ele terminou o seu pontificado com firmeza, embora com muito sofrimento. E isto foi apreciado pelo povo, porque o povo acompanhou o momento da sua agonia. Foi um gesto de despedida. Eu, na minha vida, principalmente os últimos anos, experimentei muito a misericórdia de Deus. Quando eu penso em vários momentos de vacilo da saúde, tinha tudo para ir ao encontro de Deus. No entanto, Deus me preservou a vida e capacidade de trabalhar. Talvez se realiza o que a Bíblia diz, né? Que Deus não quer morte do pecador, mas que se converta e viva. Cada momento que acontece assim, de limite da vida, eu vejo a sua misericórdia e sua bondade. Agora, graças a Deus, estou passando um momento relativamente bom, como o povo diz, dá para o gasto. A presença do bispo auxiliar, Dom Dilmo, é fundamental para o meu bem-estar. Primeiro porque muitos trabalhos ele assume, por exemplo, crismas no segundo semestre. São mais ou menos 4.000 crismas. Também tratar de alguns problemas, tomar algumas decisões, poder discutir vários assuntos da diocese. Isto tira a responsabilidade das costas e também torna mais leve a cruz que a gente está carregando. Até onde Deus o sabe. Seja feita a sua vontade, enquanto Ele possibilita, como dizia São Francisco, irmãos, façamos o bem enquanto temos tempo. Muito bem, nós ouvimos aí o nosso bispo diocesano Dom João Vilco partilhando um pouquinho da realidade de sua saúde. Padre, assim, é muita sabedoria em descrever a realidade, né? Aceitar todas essas realidades e ver, né, os planos de Deus, sobretudo na vida dele. Saber que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo os padecimentos, em todas as circunstâncias, como São Paulo nos convida, dar graças sempre. E nosso bispo, com essas experiências, né, de uma saúde fragilizada, mas agora se recuperando, né, ele pode testemunhar com a própria vida, não só com a palavra, mas com a própria vida, né, justamente esse abandono nas mãos de Deus. Perceber, olha, a minha vida é um dom, é um presente, mas o que eu quero mesmo é a vida eterna. Né, o que eu quero mesmo é caminhar a comunhão plena com Deus. Por isso, vale a pena meditar nessas palavras, né, trazê-las novamente ao coração, para que a gente possa perceber no decorrer dessa quaresma, né, que mesmo as coisas desafiadoras, né, mesmo a paixão,
é usada por Deus para um bem muito maior. E talvez as nossas enfermidades, nossas fragilidades, né, o Senhor pode também transformá-las, né, é o desejo dele. Deus não permite um mal para dele não tirar um bem maior. Muitas vezes nós nos fechamos na mágoa, no rancor, na revolta, afastamos de Deus, mas somos convidados nesse tempo quaresmal a avançarmos um pouco a nossa intimidade, a nossa consciência cristã, a perceber que não é do jeito que nós queremos, não é a hora que a gente quer, né, mas é Deus que vai contribuindo com um desígnio de salvação, com um projeto, um plano, né? E esse plano vai nos mortificando, esse plano vai nos dando vida ao mesmo tempo, né? Parece um paradoxo, mas é aquilo que São Francisco diz, é morrendo que se vive para a vida eterna, né? E assim nós vamos dando passos, né, na penitência, na mortificação e acolhendo também as penitências, né, que a vida nos dá, né, Paulo? Eu fico vendo na paróquia quantas pessoas fazem penitências bonitas, né, coisas desafiadoras, né, não comer carne 40 dias, né, acordar de madrugada todo dia, coisa para rezar, muito boa, muito bons propósitos, mas é importante também não esquecermos que nós precisamos acolher aquelas penitências que o Senhor permite na nossa vida, aquelas contrariedades, aquelas derrotas, aquelas coisinhas que vão acontecendo e que tentam nos roubar a paz, mas um coração que reza, um coração que está amparado em Deus, não perde a paz e vai suportar tudo isso e vai tirar um bem maior de todo sofrimento. Essa é a mensagem da Quaresma e isso que o Senhor nos permite viver, especialmente nesse tempo. Padre, mas aquele recadinho básico, assim, simples e objetivo, nesse finalzinho do programa Cristo Vive. Continue vivendo bem a sua Quaresma, suba Jesus com ele no Monte Tabor e agora experimente a divindade, o amor, a glória de Jesus, para que daqui a pouco, quando o Senhor nos chamar ao Calvário, estejamos preparados para ir com ele. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Voltamos, se Deus quiser, na próxima semana. E Ave Maria! Você ouviu, na Rádio Voz do Coração Imaculado, o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.